Shalom Abrahá. Eu não costumo falar sobre esses assuntos, mas sendo que os alunos estão lá em Israel escrevendo o tempo todo, precisam de um esclarecimento, então vamos falar sobre esse assunto também. Agora, nesse momento, o Jornal de Israel publicou que caiu em Israel já 700 mísseis árabes e quatro pessoas faleceram, ou seja, 700 mísseis e 696 milagres. Cada míssil poderia ter caído numa casa e ter assassinado uma família inteira. Então a gente vê a divina providência, como a Kadosh Baruch Hu protege cada um de nós em qualquer lugar que ele está. E a pergunta é, o porquê do conflito árabe-israelense? Por que isso está acontecendo? E quando isso vai terminar? Isso é a principal pergunta, quando vai terminar? Porque o que aconteceu nos últimos 70 anos, a gente já sabe. O que começou a acontecer no Shabbat, continua acontecendo hoje durante o dia, até agora, isso a gente já sabe. Mas a pergunta é quando isso vai terminar. Eu vou falar para vocês, assim como alguém, filho de imigrantes libaneses. O meu avô tinha um RNE da Síria, ele se chamava Najib, a mãe dele era Rafka. O RNE estava escrito Síria, ele sempre falou que ele é do Líbano, mas a minha avó com certeza é do Líbano, mas o meu avô dizia que era do Líbano também. O RNE dele estava escrito Síria, pode ser que eles erraram. Eles sempre diziam assim, eram pessoas de bom humor, assim, sempre eles falavam que erraram. E o problema é, eles tiveram que sair de lá há 70 anos atrás. Eu já estou com 60, agora vou fazer 60 no Yom Yerushalayim. 70 anos atrás eles tiveram que sair do Líbano. Por quê? Porque a situação estava catastrófica. 70 anos depois, se alguém tiver coragem de viajar para a Síria, para o Líbano, para a Síria, acho que nem pode, mas para o Líbano, vai ver que a situação está catastrófica. Quer dizer, o problema entre eles é xiitas e sunitas e cristãos, e o problema entre eles nem depende tanto da nossa existência. Dentro do Líbano tinha uma pequena comunidade judaica que sempre se deram muito bem com os libaneses. E quando saíram 1 milhão de sírios e libaneses com a independência da Síria, esses judeus saíram também, vieram para o Brasil, para o Panamá, para o México, para os Estados Unidos, para Israel. E os judeus do Líbano saíram do Líbano. Não é que o Líbano melhorou depois disso, ao contrário, piorou. A tal ponto que tinha uma época que eu morava em Israel, que os cristãos libaneses, eles se refugiaram nos 20 quilômetros entre o Líbano e Israel. Eles eram atacados pelos muçulmanos e Israel defendia eles. Ou seja, o problema dos árabes praticamente não é o fato de ter um Estado de Israel lá. O Califado Islâmico, o Iraque, o Iêmen, todas essas guerras que nós vemos nos últimos anos, elas estão acontecendo em países árabes que não têm judeus. Quer dizer, não tem nada a ver com a gente, só que eles se focam em Israel com uma esperança de, tendo um inimigo comum, todos os árabes se unem. Sendo que eles estão brigando entre si por vários motivos que eu não vou entrar no assunto, porque não é o nosso assunto. Quer dizer, isso já, a gente vem de uma família assim, a gente sabe o motivo que eles brigam, mas não vou, aqui não é lugar para ficar lavando roupa suja. Mas isso que eles não estão bem, eles não estão bem. Eles precisam de um inimigo comum, seja esse inimigo comum os Estados Unidos representado por Israel, seja esse inimigo comum muitas vezes o mundo, o Ocidente inteiro, e ajuda eles a se unir tendo um inimigo comum. Quando eu cheguei em Israel, em 1978,
os judeus eram diferentes e os árabes eram diferentes. Os judeus, eles queriam pegar um lugar seco, regar, plantar, transformar um deserto num jardim. O árabe queria sombra e água fresca. A gente ia fazer compras em Ramallah, era muito mais barato do que em outros lugares. A gente fazia compras nos Kfarim. O Mukhtar do Kfar, o Mukhtar é tipo o coroado, o coronel do Kfar, da aldeia. Você dava um dinheiro para ele chamava os 2 maiores bandidos da aldeia e falava, olha, o judeu aqui é meu amigo, quem mexer com ele morre. Terminou, você podia comprar o que você queria lá, entrar lá a qualquer hora, deixar o carro aberto, não ia acontecer nada. E você comprava murta barato, você dava uma gorjetinha para ele, já estava bom. E o árabe não queria nada com nada, eles queriam vida boa. E durante esse tempo que eu morei em Israel, eu vi uma mentalidade mudando dos 2 lados. Eu vi que o judeu já estava deixando essa ideia de plantar na areia e já estava querendo sombra e água fresca. E os árabes, ao contrário, eles começaram, a nova geração começou com idealismo, eles começaram a sentir que eles querem, tipo, as funções se inverteram. O Rebbe de Lubavitch, ele sempre falou sobre a segurança do nosso povo. Ou seja, a gente não pode abandonar um judeu numa situação de perigo. E naquela época eu era professor em Israel, não ganhava muito, professor em qualquer lugar do mundo não ganha muito, no Brasil também não ganha muito, e trabalhava, recebia um salário, dava para viver 20 dias. Mais 10 dias tinha que fazer uns bicos, e não deu para comprar casa em outro lugar, a não ser na Cisjordânia. Cisjordânia, o Shamir, que era o presidente de Israel na época, ele prometeu que numa cidadezinha chamada Nachliel, que tinham 30 famílias, ele iria construir lá 10 mil casas. E eu comprei das primeiras 15 dessas 10 mil casas, eu falei, agora vão construir a cidade em volta de mim, eu vou estar no centro da cidade. Lá em Israel o centro da cidade é mais caro. Já me planejei que os meus netinhos vão vir me visitar, tem uma casa térrea com um jardinzinho. E os sonhos foram muito bons. Meu avô contava do Líbano, lá das fontes. Então acabou dando na mesma. Quer dizer, esse próprio Shamir, ele foi para a Espanha. Ele sentou com os árabes e ele decidiu dar para eles autonomia. Todos esses lugares, que é a faixa de Gaza, a Cisjordânia, ele resolveu dar autonomia para eles. E mais futuramente o próximo governo era o Rabin. O Rabin deu essa autonomia na prática. A estrada uma estrada construída por judeus, que eu usava ela para chegar no meu trabalho, ela foi dada de presente para autonomia. Vamos chamar isso de autonomia. Quer dizer, eles eram árabes, assim, a gente sabe que 70 anos atrás não tinham muitos árabes nessa região. Os judeus desenvolveram a região e como tem em qualquer país, tem uma migração de pessoas mais pobres para lugares mais ricos, onde tem trabalho. Então muitos árabes vieram morar lá em Israel. Inclusive, quando a gente precisava, por causa que era muito mais barato, uma empresa árabe, tipo, para fazer mudança. Precisei de uma empresa árabe, tinha uns clandestinos jordanianos, mas era tudo assim, você quer pagar barato, mas saiba que os carregadores vão ser árabes clandestinos. Ou seja, assim, eles procuravam um lugar que tinha emprego. Na Jordânia não tinha tanto emprego. Você nunca vai ver um produto made in Síria, made in Lebanon, made in Jordânia. Não tem indústrias, se tiver muito pouco, que não dá nem para o consumo local. Então eles vêm procurar empregos em lugar que tem. A gente comprava muita coisa deles, porque era muito mais barato. Eles estavam felizes. E aí começou a autonomia.
Na hora que começou essa autonomia, você já não conseguia mais comprar o murta. Se você comprava o murta, era o coronelzinho da aldeia, era com muito dinheiro, e a palavra dele já não era mais palavra. Ele chamava os bandidos e falava: olha, o judeu é meu amigo. Eles falavam para ele: então a gente vai matar você junto. Até que eles ficaram com medo, e toda a população árabe entrou nessa vibe de ficar com medo, e uma pequena minoria de terroristas começou a dominar uma grande maioria, uma população grande. Quer dizer, como hoje dizem que na faixa de Gaza tem 42 mil terroristas do Hamas, para uma população de 1,5 milhão de habitantes. Quer dizer, eles dominam, eles impõem as regras, e tudo aquilo virou uma autonomia. A gente perdeu a estrada, fizeram para nós uma estrada especial para judeus, aí a gente virou alvo de tiro ao alvo, como tem naqueles, não sei, nos parques, tem lá os patinhos passando, e a pessoa lá atirando. Eles sabiam que naquela estrada, que era o Kvish Okev, um carro que passava lá era um judeu, porque era uma estrada só para judeus. Então eles ficavam treinando tiro ao alvo, e às vezes era mais seguro a gente pegar a estrada da autonomia, que a gente conhecia mais ou menos as pessoas que moravam lá, do que pegar o Kvish Okev. Afinal das contas, não consegui chegar no emprego, perdi o emprego, tive que mudar de cidade, não consegui alugar a casa na Cisjordânia, tive que pagar aluguel muito caro, até que, afinal das contas, a Divina Providência foi obrigada a me trazer de volta para o Brasil. Quer dizer, com certeza algum motivo espiritual tinha, mas o motivo material que eu estou aqui é a autonomia. Eu imagino, da mesma maneira que eu cheguei aqui, com certeza também muitos árabes de lá, eu não quero usar a palavra palestino, porque o povo palestino é um povo que não existe. Os árabes são divididos em pequenas minorias, em tribos, então de vez em quando tem uma mistura, uns falachim. Então essa mistura não tem uma linhagem. Então os árabes são divididos em tribos, não tem assim povo daqui, povo de lá. Entre eles sabem exatamente quem é quem, não importa se é na Síria, se é no Líbano, cada pequena minoria conhece a outra, sabe os limites, tipo, quanto ele tem que se proteger da outra pequena minoria. E então não vamos usar a palavra povo palestino, que povo palestino é tipo você falar assim, um povo que não é árabe. Tipo você falar, olha lá, tem um país, no Líbano tem árabes, na Síria tem árabes, na Jordânia tem árabes, no Egito tem árabes, e dentro de Israel eles não são árabes, eles são palestinos, são outro povo, não sei o que. Eles são árabes, não adianta. Árabe eles têm linhagens, né? E esses daquela região, eles não têm essa linhagem. A gente chamava eles de falachim. E o que aconteceu na prática? Eu imagino, da mesma maneira que um judeu ou outro não conseguiu sobreviver à autonomia, um árabe ou outro também não conseguiu, deve ter mudado de país também. A gente vê isso todo dia, que tem muitos árabes que mudam de país, de países árabes, tipo da Síria, que vão para a Alemanha. Isso é uma coisa normal. Agora, na prática, essa região chamada de autonomia, ela é Israel, é uma região que pertence ao governo de Israel. Ou seja, ela não é outro país. Se ela fosse a Jordânia, o Líbano, a Síria, a gente poderia reclamar que, olha, estamos sendo atacados, tá tendo uma guerra, esse país aí, o Líbano, está atacando a gente, a Síria está atacando a gente, a Jordânia está atacando a gente, o Egito está atacando a gente. O problema é que autonomia, quer dizer assim, no Rio de Janeiro tem as favelas e a polícia não entrava. Aí um dia o governo resolveu colocar lá a polícia pacificadora. Aí quem dominava a favela, lá os terroristas, vamos chamar assim, os terroristas da favela, reagiram. Tinha muito tiroteio entre a polícia e a favela,
Mas ninguém iria dizer, na hora que acontecia alguma coisa antes disso, a responsabilidade era do governo. Por que não tem polícia na favela? Por que não tinha essa polícia pacificadora lá? O governo de Israel é responsável pela Cisjordânia, o governo de Israel é responsável pela faixa de Gaza. Quer dizer, não tem outro país que é responsável. A gente não tem para quem reclamar, a não ser para o nosso próprio governo. Vocês fizeram uma autonomia. Agora chegou lá um grupo terrorista de alto calibre, tipo um califado islâmico da vida, que é o Hamas, grupo terrorista mundialmente conhecido, pegaram autonomia para eles. Quem é o responsável por essa região? Para quem a gente vai reclamar? Para tirar eles, para tirar deles essa autonomia, para colocar lá a polícia pacificadora. Infelizmente, o responsável por essa região é o nosso próprio governo, é Israel. Então, a gente espera do governo que a gente está pagando imposto, a gente está sendo bombardeado, a gente não tem para quem reclamar, não é a Síria que está atacando a gente, não é o Líbano que está atacando a gente, é dentro de Israel. Vamos chamar isso de guerra civil até a gente poderia chamar assim, porque é um país que tem pessoas lutando contra outras dentro do mesmo país. Ou seja, o governo de Israel é o único responsável pela região, e o certo seria, se eles viram que essa autonomia não deu certo, ir lá e fazer como fizeram no Rio de Janeiro, tirar a autonomia da favela, colocar lá a polícia pacificadora e continuar a vida em frente. Eu tenho certeza que muitos árabes eles iriam ficar muito felizes, porque aí os terroristas já não iriam dominar eles teriam a oportunidade de ter uma vida muito melhor. Ou seja, como todo dia eles querem ir trabalhar em Israel, aí facilitaria a vida deles. Eles vieram para aquela região de outros países árabes porque eles estavam procurando emprego, e aí facilitaria a vida deles. Isso é o que eles queriam, isso eles podem ter. Israel não precisaria trazer funcionários lá, operários de outros países. Eles próprios poderiam trabalhar em Israel como eles sempre fizeram. A situação de hoje é que essa autonomia, eles têm um vínculo, a autonomia da faixa de Gaza, que eu digo, eles têm um vínculo com o Irã. O Irã é um país muçulmano, não é um país árabe, é um país muçulmano, que eles têm um sonho em ser os Estados Unidos do Oriente Médio. Eles têm um sonho de abranger todo o Oriente Médio. Então eles vão construindo tipo uma teia de aranha. Eles causaram no Líbano era um país cristão, eles causaram lá uma revolução, tem lá uma milícia iraniana chamada Hezbollah, que domina o Líbano. A Síria estava mal, eles trouxeram o Putin, trouxeram os russos para ajudar os sírios, abaixo da intermediação deles. Então eles têm uma influência sobre o Líbano, eles têm uma influência sobre a Síria. O Iraque, os americanos saíram do Iraque, aí eles foram lá, ajudaram os iraquianos a terminar com o califado islâmico. Eles têm uma influência em cima do Iraque, eles têm uma influência no Catar, eles têm uma influência no Iêmen. Eles montaram uma teia de aranha regional. Ou seja, eles têm um interesse em se expandir por todo o Oriente Médio. E isso é o que dá força para o Hamas, para esse grupo terrorista que domina a faixa de Gaza, porque eles são uma filial iraniana. Como as outras filiais, como a Hezbollah, como o Assad, como o Iraque, como o Iêmen, como o Catar, eles são filiais, uma filial iraniana. O governo de Israel, o que o governo de Israel pode fazer, como qualquer governo, você paga imposto, você está caindo bomba no meio da rua, você tem que chamar a polícia. Num caso desses a polícia não dá conta, tem que chamar o exército. Direito seu como cidadão, que você tem um país que você paga imposto para ele, que esse país tem que te defender. Quer dizer, isso é um básico de cidadania.
E Israel não está dando conta, Israel não está conseguindo resolver o problema da faixa de Gaza. Se é porque eles têm medo de uma intervenção iraniana, talvez, não tenho certeza disso, porque hoje eu entro no noticiário de Israel todo dia, porque eu tenho uma filha, graças a Deus, tenho uma filha e 6 netos no norte de Israel, Baixa Galileia. Tenho outra filha, mais 3 netos. Os 2 genros são Chabad, e outra filha está em Kfar Chabad. Então eu entro no noticiário, fico preocupado, eu entro no noticiário. Hoje eu vi que o governo de Israel teve que tirar os tanques lá do Golani, lá das colinas de Golani, e trazer para o sul, para caso haja um problema com a faixa de Gaza, eles têm já esse equipamento do norte, eles trouxeram para o sul. Então isso mostra a situação de Israel. Quer dizer, e se o Irã resolve, mas Deus me livre, fazer um targuil assim, que os árabes da faixa de Gaza começam a atacar mísseis, Israel tem que tirar os tanques do norte, e a Síria ataca Israel no norte. Tipo, se eles fizerem um targuil, aprontarem para a gente uma dessas. Quer dizer, na prática, a gente está vendo que eles estão fazendo preparativos para isso. Ou seja, eles têm um interesse em dominar o Oriente Médio, os iranianos, e pode ser que tudo isso faz parte de uma estratégia. Eles estão vendo como Israel está conseguindo não se defender na faixa de Gaza, ou se Israel só consegue se defender trazendo os tanques do norte, então eles sabem que se ataca o sul, não vai ter tanques no norte, se ataca o norte, não vai ter tanques no sul. Em outras palavras, a gente chegou num beco sem saída. Beco sem saída quer dizer, a gente pode ter o maior armamento, a gente pode ter uma bomba atômica até, e a gente não pode usar isso. Ou seja, por motivos que o governo de Israel sabe, porque se pudesse resolver o problema da faixa de Gaza, eles já teriam resolvido. O fato de não terem resolvido, porque eles estão vendo que se resolverem, talvez isso vai causar outra coisa pior. Mas o que eles podem fazer? O certo é resolver, é tirar a autonomia, sendo que eles são responsáveis pela região. A gente não tem para quem reclamar, a não ser para o nosso próprio governo. E se o fato de tirarem a autonomia vai causar com que, não sei, o Irã coloque lá todo o exército deles no Iraque, na Síria, no Líbano e ataque Israel, não sei o que já pode acontecer, mas não entendo esses assuntos assim, não estudei estratégia, estava no exército, mas não subi muito lá, muito pelo contrário. Eu não sei o que o governo de Israel está vendo, mas o fato deles não tirarem essa autonomia, isso quer dizer que eles não têm a capacidade, eles não têm como fazer isso. Se eles fizerem isso, isso pode causar outra coisa de acordo com a estratégia deles, que eu não sei qual que é, não entendo. Só que o que a gente vê é que a gente está num beco sem saída. Se a gente aqui em São Paulo recebesse de uma favela 700 mísseis, e Deus fizesse um milagre que falecessem 5 pessoas, quer dizer que de 700 mísseis poderiam atingir 700 famílias e graças a Deus, milagres verdadeiros. O que a gente faria? A gente chamaria a polícia teria que entrar lá e tirar a autonomia da favela. Então a mesma coisa a gente teria que fazer nessa situação. Então, minha conclusão assim, é que a gente está num beco sem saída, e quem vai tirar a gente do beco sem saída é só Mashiach. É só Deus ajudando, fazendo um milagre sobrenatural de Mashiach chegar e a gente sai desse problema. Ou seja, não aparenta ter, depois de 70 anos de existência do Estado de Israel, que cada vez a situação piora assim, nesse aspecto. Ou seja, se você pega o mapa do mundo e você verifica nos últimos 70 anos de onde os judeus foram expulsos,
dessas regiões que o governo de Israel deu a faixa de Gaza para os árabes, então expulsou os judeus que tinham lá. Deu outros lugares para os árabes, expulsou os judeus que tinham lá. Quer dizer, todas as expulsões, a pessoa que foi tirada da casa dele à força, judeu que foi tirado da casa dele à força, isso nos últimos 70 anos só aconteceu em Israel. Então a gente vê, desde que o Begin entregou o Sinai para os egípcios e desmontaram a cidade de Yamit, até Gush Katif, que a gente comprava, tinha uma raça, a alface, lá em Israel tem muitos bichos. E nesse lugar, que é a faixa de Gaza, tinha um Gush Katif, que eram cidades de judeus, e eles faziam lá raça, alface sem bichos. Eles tinham essa possibilidade de fazer lá alface sem bichos. Então, de repente, entregaram o lugar para os árabes destruíram tudo lá, quer dizer, não que a fábrica continuou, eles não souberam dar continuidade, o que você podia esperar deles, quer dizer, do nível deles, não tinha como esperar que eles dessem uma continuidade, alguma coisa produtiva. Infelizmente, a gente não vê isso assim, em países árabes. Como eu falei, você não compra produtos made in Líbano, made in Síria, made in... Infelizmente, assim, eles têm uma cultura diferente e eles, de acordo com a cultura deles, aquele lugar virou o que virou de acordo com a cultura deles. O governo de Israel já sabia disso antes e o governo de Israel sabia de tudo. Quando o Shamir fez essa autonomia, o Rebbe de Lubavitch chorou, mas de chorar mesmo, de cair lágrimas. E o Shamir falou, não, eu só estou falando, mas não vou fazer na prática. O Rebbe falou, isso é o perigo de vida de milhões de judeus. E hoje a gente está vendo que isso é o perigo de vida de milhões de judeus. Que se na hora que eles começam a atacar os mísseis de lá, Israel tem que tirar o exército do norte para o sul. E se a gente é atacado no norte, vai saber o que pode acontecer. E isso é só um pequeno exemplo disso. Então, assim, minha sincera opinião, a gente é obrigado a se defender. Você paga imposto, você cai um míssil na rua, você é obrigado a chamar a polícia, você é obrigado a chamar o exército, alguém é responsável por isso. O único responsável por essa região é Israel, não tem como reclamar para outro país. E a gente está pagando imposto para Israel, então a gente paga o imposto, eles têm que fazer um serviço, eles têm que nos dar segurança. Só que no cenário mais amplo, que a gente vê o Irã estendendo a teia de aranha no Oriente Médio inteiro, então nesse cenário mais amplo, aí só Mashiach, só a Geulah, só Mashiach vai poder tirar a gente disso. Então, em conclusão, em resumo é isso. Quer dizer, a autonomia é autonomia dentro de Israel, como as favelas do Rio de Janeiro. Se o governo de Israel não tem a capacidade de resolver, o governo de Israel tem aliados, aí, tipo os Estados Unidos, outros lugares, pode chamar os aliados, tipo como o governo do Rio de Janeiro chamou o exército brasileiro. Se Israel não dá conta, então Israel tem uma aliança com os Estados Unidos, deveria pedir ajuda. Agora, se Israel dá conta e está cobrando imposto e não está fazendo o trabalho, então na Torá está escrito que é proibido roubar. Isso, ou não cobra mais imposto e não trabalha, ou cobra imposto e faz o trabalho. Se não consegue fazer, se tem uma aliança militar com alguém, traz alguém para te ajudar. Agora, deixar 1,5 milhão de árabes da faixa de Gaza serem dominados por 42 mil terroristas e as pessoas são obrigadas a viver a vida que aqueles terroristas determinam para eles e não podem ter uma vida melhor, isso é desonestidade com a gente e com os árabes que estão na autonomia que pertence a Israel. Então, por causa disso, assim, pro bem dos judeus, pro bem dos árabes, seria o certo Israel tirar essa autonomia. Se Israel não consegue sozinho, tem uma aliança militar com os Estados Unidos, pede para a América ajudar. Mas
se a autonomia continua, os problemas continuam. Quer dizer, não tem um país que estava autônomo e não fez uma independência. E você imagina lá um Irãzinho, naquele espaço da faixa de Gaza, imagina um Irãzinho, imagina uma independência lá, eles poderem trazer do Irã todos os mísseis que eles quiserem, um Irãzinho dentro de Israel. Operation Gaza underwater is a go. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,